Você já ouviu falar sobre violência patrimonial? Dentre as diretrizes abordadas pela Lei Maria da Penha, essa é a menos conhecida, mas ainda assim é um crime e deve ser tratada como tal. Conversamos com a delegada Rose, pioneira da primeira delegacia da mulher do mundo, e ela nos explicou como a danificação de um documento ou de um bem material podem acabar em uma ordem de prisão. Confira o nosso bate-papo. Feminicídio, o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Violência doméstica, denuncie. Delegada Rose, primeiramente eu gostaria que a senhora se apresentasse e falasse um pouco de como foi o processo da criação da primeira delegacia da mulher e de como é para a senhora ser a primeira delegada da mulher do mundo. Bom, em primeiro lugar, para mim é um grande orgulho ser a primeira delegada da primeira delegacia da mulher do mundo. Esse processo foi muito interessante porque não veio de cima para baixo. Foi, na realidade, um movimento de mulheres que começou a cobrar do governador para que encontrassem um espaço diferenciado para atender mulheres vítimas de violência física ou sexual. E eu tive a honra de ter sido escolhida como a delegada que ia comandar esse serviço, que, como eu disse, é um serviço pioneiro no mundo. A delegacia foi inaugurada em 6 de agosto de 1985, são 34 anos já de delegacia da mulher, e a gente viu logo do primeiro mês, a gente já percebeu a importância desse trabalho pelo número de mulheres que procuravam a delegacia para fazer as suas queixas, que se sentiam mais à vontade, que realmente procuraram esse serviço. E a gente conseguiu transformar a delegacia no primeiro canal oficial aberto para a mulher fazer as suas denúncias. E ela realmente veio, e aí basta dizer que as delegacias foram proliferando. Hoje nós temos aqui no estado de São Paulo 131 delegacias da mulher, 10 delas abertas 24 horas, e temos aqui em todo o Brasil também delegacias de defesa da mulher. Nesse processo de iniciação da criação da delegacia mesmo, como foi para a senhora, como mulher, assumir esse posto, assim, diante de um sistema patriarcal? Como foi? Houve preconceito? Como é que foi essa questão? Bom, eu já era delegada de polícia há 10 anos, quando iniciamos a Delegacia de Defesa da Mulher. Sempre que alguém perguntava para mim se eu tinha sofrido alguma discriminação, se tinha algum problema por estar no meio eminentemente masculino, eu sempre dizia, imagina, não sofri discriminação nenhuma, não tem problema nenhum. Mas a hora que você vai para a Delegacia da Mulher e que você começa a fazer um sucesso, entre aspas, né? Porque as mulheres confiaram, foram à delegacia e ela, de repente, adquiriu proporções inimagináveis. Aí você percebe, na realidade, que existe sim o preconceito. Para você ter uma ideia, Delegacia da Mulher, a competência era concorrente. Se a mulher quisesse, era uma só que existia, né? Se a mulher quisesse ir à Delegacia da Mulher, ela iria, mas se ela quisesse fazer a denúncia dela numa delegacia próxima da casa dela, ela também podia fazer isso. E o que aconteceu? Cada vez que a mulher ia próxima da casa dela para fazer a sua queixa, o pessoal dizia para ela, não, agora vocês têm uma delegacia da mulher, então aqui a gente não faz mais ocorrência, você tem que ir para lá. Quantas e quantas vezes a gente veio, que a delegacia só funcionava durante o dia, no primeiro momento, e encontramos mulheres dormindo na porta da delegacia, que tinham ido nas delegacias comuns durante a madrugada, que elas sofreram violência durante a madrugada, e aí mandavam que ela fosse lá para o Parque Dom Pedro e não falavam para ela que estava fechada, né? E você chegava pela manhã e ela estava lá, dormindo na porta da delegacia. O início foi um pouco difícil, mas a gente tinha tanto trabalho, que não dava tempo da gente perceber essas nuances. E a partir da ajuda enorme da imprensa falada, escrita, televisada, mostrando a barbaridade que era os lar doce lar, aí depois de um tempo os próprios colegas entenderam que a delegacia não era, na realidade, não era, vamos dizer assim, alguma coisa que não servisse para nada, que estava mostrando ali quantas mulheres procuravam e o trabalho que a gente tinha. E aí a gente começou a ter apoio deles, inclusive nos encaminhamentos,
deixaram de mandar de madrugada, aí nos ajudavam, inclusive, na hora dos atendimentos. Delegada, o que caracteriza a violência patrimonial? Eu acho que essa, de todos os critérios da Maria da Penha, é o que as pessoas mais desconhecem ainda. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. A violência patrimonial começou a aparecer a partir da edição da Lei Maria da Penha, que estabeleceu 5 tipos de violência. A violência física, psicológica, patrimonial, sexual e a violência sexual. Então, a violência patrimonial é aquela situação de você rasga os documentos da mulher, não deixa ela sair, você vai, por exemplo, ela está... você separa, e aí você pega a geladeira, o fogão, leva tudo embora como se fosse só a sua. Você deu uma procuração para ele, aí você separa, ele pega essa procuração, vende tudo que vocês têm sem pegar a sua assinatura. Então esta é a violência patrimonial. É muito difícil ainda para as mulheres, para elas atentarem para isso, né? Mas elas estão aprendendo. A gente tem percebido que elas estão aprendendo e estão denunciando mais. E a partir da denúncia, quais medidas são tomadas em relação a isso? Bom, primeira coisa que você tem uma procuração, o juiz caça a procuração no ato, tá? O delegado faz a ocorrência, encaminha para o juiz, já vamos dizer, acaba com a procuração que você tem. Faz com que o cidadão devolva aquilo que é do casal. Lá na frente, quando eles forem fazer a separação, e aí forem dividir os bens, aí tudo bem, mas antes disso ele não pode sair, levar o carro, né? Levar a cadeira, porque a primeira coisa que ele fala, eu que comprei, ela não trabalha, então eu vou levar tudo. E não é verdade, né? Porque as coisas são dos dois. Então, o juiz imediatamente determina que retorne os bens até que haja uma decisão judicial de separação para saber aquilo que vai ficar com cada um. A mulher, no momento em que vai denunciar um caso de violência patrimonial, o que ela deve levar até a delegacia da mulher, o que ela deve apresentar? Quais são as provas? Como funciona essa parte? Bom, normalmente, vamos dizer, ela pode... Olha, nós temos um carro que é dos dois e ele levou. Às vezes está só no nome dele, mas não é problema. Se você mora junto, é de vocês dois. É uma procuração que ela deu e ele está vendendo as poucas coisas que eles conseguiram juntos. Então, isso são provas que ela pode levar para a delegacia para fazer a queixa da violência patrimonial. A partir do momento da denúncia da violência patrimonial, existe alguma medida protetiva à mulher ou não? Não, a medida normalmente, o juiz já determina o retorno dos bens, a caça da procuração, até que eles tenham decisão lá na frente para fazer a divisão de bens. Olha, eu acho muito interessante, muito importante a gente dizer para as mulheres que a violência ela precisa ser denunciada. Por pior que seja, por mais medo que ela tenha, é importante que ela denuncie. Porque se ela não denunciar achando que ele vai mudar, não é verdade. A violência é uma bola de neve, ele vai ficando cada vez mais violento, vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, mais perigoso e chega, na realidade, como nós estamos dizendo, no feminicídio. Então, por mais que a mulher tenha medo, por mais que a mulher não queira, ela não vai conseguir resolver o problema sem que uma terceira pessoa, e aí a gente coloca a polícia, entre para poder tomar uma atitude nos casos de violência que ela está sofrendo. Como eu disse, infelizmente, né, a maior parte dos motivos do feminicídio, ele acontece quando ela toma uma atitude. Mas hoje nós temos, para essa mulher, nós temos o celular com o aplicativo. Se ele tem uma medida protetiva e ele acaba indo para continuar atormentando ela, continuar ameaçando, ela aciona o celular e a viatura que estiver mais próxima vai lá e pega e ele entra em prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Hoje nós temos muitos homens que estão presos por descumprimento de medida protetiva. Então isso é importante, né? Ela tem recursos, ela tem meios para conseguir denunciar se ele não está levando em consideração, porque o homem é assim, ele acha que é tudo brincadeira, né? Aí, a partir do momento em que ele se vê preso em flagrante, ele começa a pensar 2 vezes na atitude dele.
Quero agradecer a participação da delegada e dizer para vocês que no próximo episódio receberemos a irmã Rose Bertoldo, uma das auditoras no Sínodo da Amazônia, que trabalha em uma rede de apoio a vítimas de violência e tráfico de pessoas, e é nossa convidada especial para abordar a violência sexual e seus desdobramentos. Obrigada, continue acompanhando o A12 e lembre-se, em caso de violência, 180, denuncie. Feminicídio, o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Violência doméstica, denuncie.